pandemia do coronavírus modificou drasticamente nossa rotina, além de expor as nossas mazelas sociais. O confinamento necessário nesse período evidenciou um problema antigo e grave: a violência contra a mulher. Isoladas dentro de casa e, na maioria das vezes, tendo que conviver com o suposto agressor, um número crescente de mulheres estão sendo vítimas de relação abusiva na quarentena. De acordo com a Organização Mundial da Saúde Mulheres, no último ano, 243 milhões de mulheres sofreram violência física, sexual ou psicológica por um parceiro íntimo. E segundo esse mesmo órgão, esses casos aumentaram em 50% durante a pandemia. E o que fazer para mudar essa terrível realidade? Mulheres na pandemia, relacionamentos abusivos é o nosso assunto de hoje. Entre na roda que o programa já está começando. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Roda de Mulheres, que está de volta depois de um período de quarentena. Pois é, estivemos em isolamento social, cumprindo as determinações das autoridades de saúde e assim contribuindo no combate ao coronavírus. E como vocês podem perceber, estamos retornando com o cenário adaptado ao novo normal, seguindo todos os protocolos de distanciamento em respeito às nossas convidadas e em respeito também aos nossos colegas. E é muito bom estar de volta, hein, Camilinha? Estava sentindo falta aqui dessa nossa roda de conversa. Tava demais, viu, Lana? Da última vez que a gente gravou faz um bom tempo já, né? Então a gente sempre comentava como isso aqui estava fazendo falta. Esse encontro, o programa, né? Muito bom estar de volta e receber mulheres maravilhosas como as que estão hoje aqui com a gente. Sejam bem-vindas, Tereza Esmeraldo, Jorge Guedes, aqui para essa nossa conversa, para esse retorno, né, aqui do Roda de Mulheres. É um grande prazer ter vocês aqui com a gente para falar sobre um assunto que eu acho bastante necessário, que são as mulheres na pandemia e os relacionamentos abusivos, né? Durante esse período teve um aumento aí considerável da violência contra a mulher. Quer dizer, virou uma pandemia dentro da pandemia, porque atinge não só as mulheres aqui no Brasil, mas as mulheres no mundo inteiro. Eu gostaria de que vocês falassem um pouco a respeito de que vocês acham desse aumento que houve no número de casos. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, né? Admiro muito o programa, o Roda de Conversa, é uma honra estar com vocês. Lana, de fato, todas as estatísticas vêm comprovando, né, que houve esse período mesmo, no contexto dessa pandemia, que aumentaram as diferentes formas de violência contra as mulheres, também, né, os índices de feminicídio. Então, é uma questão que vem acontecendo, justamente porque, em razão de uma medida que é necessária, que é a medida de isolamento social, né, recomendada inclusive pela OMS, tendo em vista essa medida, o que acontece, por exemplo, no ambiente doméstico, falando especificamente daquela violência que ocorre, né, a partir de relacionamentos dentro do espaço da família, de vínculos familiares, né? Então, esse tipo de violência tem, de fato, aumentado, porque as mulheres e meninas também, né, elas passam a conviver mais tempo dentro da casa com os prováveis abusadores, com os prováveis violentadores. Ou seja, né? Você trancou as mulheres, as meninas, jovens, crianças, enfim, com o seu agressor dentro de casa, né? Com o suposto agressor, né, dentro de casa. Então, tudo isso... além disso, também tem várias outras questões. A sobrecarga de trabalho, né, que as mulheres vêm enfrentando, o estresse emocional diante de múltiplas tarefas que elas precisam desempenhar nesse período da pandemia. Então, criou um clima, né, um contexto também muito adverso para todas nós mulheres, né? Para algumas que são mais vulneráveis, essa situação piorou ainda mais. A exemplo das mulheres negras, das mulheres em condições de pobreza, né? Diante do desemprego,
certo? Diante de múltiplas situações que vão atingindo essas mulheres, né? Então, a gente está vivendo um período também, não é só um fenômeno da pandemia também, a gente está vivendo no nosso país, na minha avaliação, um retrocesso muito grande do ponto de vista de direitos que nós conquistamos. Exato, era isso né? até que eu queria falar sobre esse assunto, sobre as questões das políticas públicas, né? Porque as políticas públicas para as mulheres, elas têm o quê? É bem recente, acho que temos, em termos de violência contra a mulher, acho que acredito uns 30 anos, é isso? Sim, sim. Então, assim, e a gente, de um tempo para cá, desses últimos governos para cá, nós temos perdido muito dessas conquistas, né? Porque para você até fazer algum trabalho para poder conter esse tipo de violência, você precisa de incentivos. E esses incentivos estão sendo retirados, né? Inclusive com essa diminuição que houve dos gastos públicos, eu acho que isso aí também deve afetar bastante, não? Sim, sim, né? O programa Mulher Viver Sem Violência, ele foi completamente desestruturado, né? Estão tentando desmantelar, inclusive, as verbas para as casas da mulher brasileira. Sim, né? que o programa A Casa da Mulher Brasileira, que é um excelente equipamento, que reúne todos os serviços da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, né? Ele só está funcionando, por exemplo, em algumas cidades. Tinha sido previsto a construção de mais casas, né? E o que acontece nesse contexto, com esse corte de gastos, é justamente o quê? A redução da quantidade de profissionais, a redução de programas, né, de projetos, no sentido de contribuir para esse enfrentamento à violência. E nesse cenário da pandemia, tudo isso também se agravou, né? Mas também eu vejo um outro lado da questão, que é os movimentos de mulheres, os movimentos feministas, os coletivos de feministas jovens. A gente viu, né, essas políticas públicas sendo atacadas diretamente, mas, por um outro lado, a gente percebeu uma força novamente, né? Como se todas estivessem ali atentas a esses movimentos e se reuniram formando com as suas forças, né? Inclusive utilizando um dos poucos meios que a gente tinha de acolher essas outras mulheres, por exemplo, que estão em situação de violência, era mostrar que, olha, a gente está aqui, está todo mundo distante, mas vamos continuar de mãos dadas, vamos denunciar por aqui, e encontrando outros meios de fazer essa denúncia também. E de trazer, né, essas mulheres também, as campanhas nas redes sociais, né? As denúncias dos casos de assédio, de abuso, que quando vem à tona, passa a adquirir uma visibilidade maior e pressiona as autoridades, pressiona o Estado, né, no sentido de tomar providências e de se fortalecer, né? A nossa luta é uma luta para fortalecer a rede de atendimento às mulheres em situação de violência. Quem trabalha hoje na ponta, né, quem trabalha na rede, como a nossa companheira maravilhosa, a Jorge, né, a Jorge Guedes, sabe o que é você enfrentar isso cotidianamente e sabe, né, na minha leitura, quem trabalha hoje na rede de atendimento às mulheres em situação de violência, que trabalha na ponta, está trabalhando no campo daquilo que a gente chama hoje de resistência. Né? Agora, diante tem também, Tereza, dos cortes, né, que a gente está vivenciando nacionalmente, né, nesse cenário nacional. Existe também uma questão que as mulheres, às vezes, elas não se apercebem que estão vivendo numa relação abusiva e não conseguem sair, né? Por que essa dificuldade de algumas mulheres de sair desse tipo de relação? Quem vai responder essa pergunta é a Zenilce Bruna, sexóloga. Por que é tão difícil, né, uma mulher sair de uma relação abusiva? Na realidade, muitas vezes, ela não tem nem noção que ela está numa relação abusiva. Ela acha que é normal ser tratada daquela forma, ela acha que os homens são todos assim. Nós estamos falando de relações heterossexuais, mas existe relação abusiva também nas relações homossexuais. Então, é muito bom a gente, antes de julgar, saber como é que foi a história de vida daquela mulher. Muitas vezes, o exemplo que ela tem em casa era esse. Né? Os homens tratam as mulheres assim e as mulheres devem aceitar
esse tipo de tratamento, até ela começar a reconhecer que aquilo está trazendo transtorno, que está trazendo sofrimento, que é inadequado, que ela não precisa vivenciar essa situação, ela ainda suporta muita coisa. Normalmente, ela só vai perceber essa agressividade quando ela se torna física. Mas a relação abusiva, ela vem desde a humilhação, desde aquele homem extremamente ciumento, grosseiro, autoritário, que a humilha diante das pessoas. Então, isso já é um relacionamento abusivo. E ao tentar, né, muitas vezes, sair dele, ela vai se enrolando e se prendendo muito mais por conta do medo. Então, é muito importante que todas nós mulheres percebamos, não estou feliz, não está legal, eu tenho que fazer alguma coisa para sair dessa relação. Muito importante, realmente, essa situação de você saber identificar, né? Jorge, eu queria já pegar o gancho da Zenilce, né? Por exemplo, lá na rede, né, onde tu trabalha, muitas mulheres pedem, inclusive, para arquivar os processos contra os agressores, né? Rola muito esse arrependimento, não é? Na verdade, é algo assim bem interessante da gente analisar, porque elas têm consciência da violência que passaram, que passam, até porque elas denunciam, elas procuram os seus direitos, elas vão até a delegacia. No caso, eu trabalho no Juizado da Mulher, que é onde tramita o processo já instaurado, né? E aí, com pouco tempo, a gente tem até um trabalho estatístico sobre isso, né? Um levantamento. E realmente o tempo entre a denúncia e o tempo do arquivamento é um tempo pequeno, normalmente é um tempo pequeno, às vezes varia de um mês, às vezes até 15 dias, porque vem esse arrependimento, aspas, né, que é algo que a gente também tenta trabalhar bastante, de desconstruir essa ideia do arrependimento, né? Se você denunciou é porque tinha algo que você percebeu que não estava legal e que você está se vendo numa relação abusiva. Agora, são muitos os fatores que levam a mulher a desistir, a arquivar, né? Toda essa questão cultural, desse machismo estrutural, a questão religiosa é muito forte, a questão dos filhos, muitas têm filhos menores, uma dependência que é, surpreendentemente, não totalmente econômica, né? Existe uma dependência econômica, mas ela é parcial. Afetiva, a dependência emocional, né? A gente ouviu aí a fala da sexóloga. A dependência emocional, ela é muito mais forte, muito mais difícil até da gente trabalhar, da gente desconstruir. E aí a gente tem um trabalho lá no juizado, né? Que, no caso, eu também sou cantora, compositora, e a gente leva música, a gente debate, né? A gente dialoga com elas através das músicas. Aí são várias músicas que podem trabalhar a violência psicológica, a violência física, patrimonial. E aí, assim, realmente é um desafio, porque existe uma autonomia das mulheres, a gente faz um trabalho de reflexão, de debate, de diálogo, mas do jeito que elas têm autonomia para denunciar, elas também têm para arquivar e decidirem a própria vida, óbvio. Mas elas saem de lá, como elas também já foram para a delegacia, né? Sabendo que existe uma lei, sabendo dos seus direitos, elas saem de lá, pelo menos assim, com uma ideia, né, da questão do patriarcado, da questão do machismo estrutural, do contexto no qual elas estão inseridas. E é aquele trabalho de formiguinha mesmo, né? É uma cimentinha. E essa questão da ligação que você tem com o seu agressor, que você não consegue, é um assunto que a gente vai tratar no próximo bloco, tá bom? E a gente volta já. De fato na lua cheia, início distante do que hoje é saudade. Uma cidade, uma história, quantos janeiros para além da memória. Solidão. Silhueta de fato na lua cheia, do que hoje é saudade. Uma cidade, uma história, quantos janeiros para além da memória. Solidão.